Olá pessoal, Carlos Martins do Freitas Martins Advogados. Vim aqui bater um papo com vocês a respeito da proposta que foi apresentada pelos deputados estaduais José Américo e Paulo Fiorilo, objetivando aumentar a alíquota do ITCMD cobrado aqui no nosso estado de 4% para 8%. O que isso pode refletir para nós contribuintes? Qual que é a ideia dos deputados e quanto tempo eu tenho ainda para planejar alguma coisa? Pois bem, eu preciso relembrar primeiro que o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação, o ITCMD, ele incide nas operações em que há transferência de patrimônio através da doação ou então da transmissão da herança. Se o proprietário do ativo ele doa em vida, ou então se há o falecimento dele e há a transmissão da herança em seguida, em ambos os casos aí eu tenho no estado de São Paulo a incidência de 4% do valor do patrimônio a ser doado ou transmitido. A justificativa apresentada por parte dos deputados é de que há uma margem nessa cobrança, uma vez que o Senado Federal, através da Resolução número 2 de 1992, ele estabeleceu o parâmetro mínimo e o parâmetro máximo de cobrança dos estados do ITCMD. Cada um, portanto, pode cobrar o que entende mais plausível dentro do seu território. Aqui no estado de São Paulo, como dito, são 4%. E aí eles verificaram a possibilidade de recomposição do caixa do Estado através dessa majoração, principalmente nessa época de pandemia, onde os gastos foram maiores do que os planejados. Além disso, eles justificaram nas razões apresentadas abaixo do texto legal que o Brasil ele tem 28,3% da sua riqueza nas mãos de apenas 1% da população. É um país com extrema desigualdade social. Ele perde apenas, por exemplo, para o Catar. Então, para tentar coibir essa desigualdade, há a necessidade de se cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Qual é o texto da mudança? Qual é o texto apresentado? O texto ele traz uma gradação legal. Quanto maior o patrimônio, maior o tributo que você vai pagar. Eu separei um exemplo de uma pessoa que tem um patrimônio hoje de 2,5 milhões de reais. Então, uma casa, por exemplo, no valor de 2,5 milhões. Se ela for doar ou se ela vier a falecer e houver a transmissão por herança dessa casa, ela pagará hoje no estado de São Paulo 4%. 2,5 milhões já está na faixa máxima da proposta apresentada. Então, se eventualmente essa proposta for aceita, você que tem esse patrimônio passará a pagar, no caso de doação ou transmissão por herança, 8%, se essa proposta for aceita. Eu vou alertar também que há um entendimento do CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária aqui no país, já avisado ao Senado, um estudo que foi feito já passado para o Senado, de que há necessidade de talvez se transformar esse tributo em tributo federal e se aumentar essa alíquota para 20%, havendo, portanto, uma repartição entre União e Estado. Isso porque outros países cobram valores muito maiores do que o Brasil. Cita-se, por exemplo, o Japão, cuja alíquota é de 55%. Preciso sair correndo? Preciso já fazer a doação? Preciso já fazer um planejamento? Não necessariamente. Por quê? Em primeiro lugar, no país vige o princípio da anterioridade. Então, todo aumento de alíquota, todo aumento de tributo em si, ele só passa a vigorar no país no ano seguinte, no exercício seguinte. Então, se essa proposta ela for aceita, ela ainda vai tramitar perante a Assembleia Legislativa, se ela for aceita, o tributo somente poderá ser cobrado no ano que vem. Além disso, pessoal, todas as vezes que eu falo de planejamento sucessório, planejamento tributário, eu tenho dois elementos que precisam ser analisados. O primeiro deles é a alíquota, que eu acabei de falar para vocês, que há uma perspectiva de crescimento. Acontece que eu tenho também a base de cálculo, onde essa alíquota vai incidir. Se eu tenho, por exemplo, um ativo variável e a minha previsão é de que esse ativo caia nos próximos anos, eu vou ter a diminuição da base de cálculo. E, consequentemente, se eu fizer a transmissão lá na frente, ainda que a alíquota tenha aumentado, eu vou ter uma tributação menor. Vou citar como exemplo uma empresa. Eu tenho cotas sociais de uma determinada empresa e quero fazer a doação integral para os meus filhos. Essa empresa, hipoteticamente falando, vale hoje 10 milhões de reais. Eu teria que pagar então os 4% em cima desses 10 milhões. Acontece que, se eu tenho a previsão de que essa empresa passará a valer muito menos do que vale hoje nos próximos anos, hipoteticamente falando, daqui 5 anos passará a valer 2 milhões de reais, eu vou ter uma diminuição da base de cálculo. E ainda que a alíquota, portanto, tenha aumentado, eu vou pagar menos tributo lá na frente por conta dessa diminuição da minha base de cálculo. São esses dois elementos que precisam ser analisados.
A alíquota, de fato, ela tem uma perspectiva muito grande de ser majorada aqui no nosso estado, mas analise também a base de cálculo. Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas que se fizerem necessários. Agradeço a atenção de todos.